companheirada. Bom, eu me inscrevi só porque eu queria ressaltar algumas coisas muito importantes, porque eu comecei a falar no plano de greve hoje. Primeiro, nós não podemos cair na cilada de elegermos bandidos e mocinhos dessa história. Nós temos dois lados, o movimento da classe trabalhadora e o poder que enfrentamos. E aí vamos encontrar as diferenças da classe trabalhadora, vamos ter que aprender a lidar com ela. Esse é o primeiro ponto. Não dá para achar que um setor é o responsável pelo início ou fim da greve. É a classe trabalhadora que é responsável pelo movimento. Não dá para a gente também confundir movimento da classe trabalhadora com greve estrito senso. A greve é um dos instrumentos. Eu me sinto muito à vontade para poder falar isso aqui, porque eu nunca deixei de cumprir uma decisão da Assembleia. Então, assim, não é porque a gente vai deliberar daqui a pouco, 6, 11, seja lá que dia for que a gente delibera pelo fim da greve, que acabou o movimento. Mas, mesmo que a gente retorne da greve, a gente não pode perder de vista o movimento. Assim, acho complicado, né, quando o Ferraz, ele aposta de maneira absoluta nos instrumentos jurídicos, e parece que tem uma compreensão de que temos de um lado a ciência jurídica, que é completamente neutra, essencializada, e o movimento político. Gente, desde quando, na história da humanidade, desde que se instituiu o dispositivo jurídico, o jurídico não é político, gente? Desde quando? A gente vai continuar acreditando nisso, que o direito é uma ciência pura, positivada? A gente não vai parar para pensar que, assim, olha só, falar que o Slater é preso morto, gente, pô, é um morto muito poderoso, né? Tá arrebentando com a gente. Então, assim, temos que reconhecer a força e sermos estratégicos. E aí, assim, eu não tenho uma receita de bolo, porque a gente tem que fazer agora não, tá? Mas a gente precisa sentar, discutir e definir quais os caminhos que vamos travar, né? O Arruda trouxe aqui algumas questões que é do movimento político, quando a gente consegue, com a pactuação da LERJ, a amarração de algumas propostas do TJ. E é nesse viés que a gente tem que caminhar, penso eu. Tá? Agora, assim, acho que o grande erro, não acho que a Assembleia passada foi irresponsável, não. Acho que nós, coletivamente, cometemos um erro nessa Assembleia passada, que a gente comete sempre. A gente não se escuta. A gente começa a Assembleia dizendo 4 defesas contra, 4 a favor, a dada decisão a ser tomada. E aí, vamos 4 defender de um lado, 4 do outro, um não escuta o outro e as posições já estão tomadas. A gente não para se escutar, tá? A gente não para. Gente, isso não é uma crise de psicólogo, não, tá? Sou psicólogo sim, mas tem uma formação extremamente pactuada com o coletivo. Eu não tenho aquele viés individualizante e causador. Eu acredito numa psicologia que aposta no coletivo e escutar o coletivo. O coletivo, a subjetividade, a gente precisa apostar nela.